Seja muito bem-vinda, viu, Alessandra? Obrigada. Prazer enorme ter você aqui para a gente conhecer um pouco mais das aventuras de uma criança danadinha. Tá aqui o livro, que é lindíssimo. Vou mostrando algumas páginas aí para o pessoal que está em casa, pelo menos vendo pela televisão, dá para acompanhar um pouco das páginas aqui do teu livro. Olha, Alessandra, você é pedagoga com especialização em educação de jovens e adultos pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, é pós-graduada em psicopedagogia pela Universidade Cândido Mendes do Rio de Janeiro e também realiza um trabalho há 17 anos, que é o projeto Solar Meninos Luz, que trabalha com crianças carentes de comunidades de Copacabana, no Rio de Janeiro. Diante desse currículo, dá para ver que educação infantil, educação e crianças é a sua grande paixão mesmo, né? Educação sempre foi. Desde que eu era nova, eu queria ser pedagoga. Mas foi a Clarice que me formou. Foi a Clarice que me deu a prática. Porque ela chegou no momento que eu já tinha pedagogia, não tinha psicopedagogia. Eu trabalhava já nessa instituição, e isso forma a gente, porque toda a vivência foi na instituição. Uhum. Mas a Clarice me despertou. É como se eu soubesse tudo na teoria e ela me forçou a viver, a praticar, a estudar. É na maternidade que você entendeu todos os conceitos ali que você tinha estudado na pedagogia e muito mais, né? Na minha maternidade com ela. Porque você tem a Clarice e o Léo. O Léo veio depois. O Léo veio depois, a Clarice é mais velha. A Clarice foi a primeira. Uhum. Eu, com 29 anos, eu não fazia ideia, nem sequer imaginava que eu fosse ter um filho com alguma deficiência. Na verdade, com a idade que eu estava, eu tinha menos de 1% de chance de ter um filho com deficiência. Menos de 1%. Então, foi um susto para todo mundo. Foi um susto para a obstetra, para a pediatra que fez o parto, para a família, porque ela também não se mostrou na gravidez. Esse é um ponto interessantíssimo da sua história, porque você falou, foi uma surpresa, inclusive ali na hora do parto. Você não sabia antes. Não, foi no parto. E aí foi um susto, porque eu era uma pessoa que não reparava nas ruas a deficiência. Ela me apresentou, eu digo hoje, o mundo real. É um mundo que não é só aquela aparência perfeita, corpo, né, intelectual. Ela me mostrou a diferença, me mostrou a limitação, me mostrou a fragilidade do corpo, me mostrou a vida. Então, o meu olhar mudou. É claro que isso foi um processo, isso demorou muito. Isso foi um aprendizado para mim, né, como mãe. Não adianta querer dizer que recebe-se uma notícia como essa e tudo fica lindo, incrível, e se sabe como lidar com uma criança com síndrome de Down. Não é assim que funciona. Não, porque a mãe, ela quer o seu filho perfeito. Uhum. Ela quer seu filhinho com todas as perninhas, dedinhos, né? Então, é um susto quando você recebe qualquer notícia de que seu filho terá alguma questão qualquer, né? Não só a síndrome de Down, tem inúmeras, né? Mas a gente precisa vivenciar isso e aceitar. Mas até você aceitar e até você compreender a importância disso, porque essa criança, seja síndrome de Down, paralisia cerebral, autismo, não importa, né, a deficiência, ela precisa totalmente da dedicação dessa mãe, desse pai, dessa família. Ela depende, o desenvolvimento dela depende dessa família, desse esforço. Porque essa criança precisa de muito estímulo. Precisa. E por mais que tenham profissionais nas diferentes áreas, é a mãe, principalmente, que vai conseguir dar. Não claro que o profissional ele vai dar tudo o que for necessário para essa terapia, para esse desenvolvimento se concretizar, realmente acontecer. Mas é o afeto, é o leite materno, é o colo, é o abraço, é o olhar da mãe, do pai, da família, que vai contribuir para esse bom desenvolvimento. Alessandra, e quanto tempo você demorou nesse processo, do susto até a aceitação? Não vou mais culpar o mundo, não vou mais culpar ninguém pelo que aconteceu, eu vou aceitar a situação e amar integralmente
a minha filha e fazer o melhor por ela? Ah, é uma pergunta difícil, porque demorei para aceitar. Não é aceitar a síndrome, é aceitar aquilo que é. Então, eu preciso aceitar a limitação. Ela tem determinadas limitações, seja na fala, seja no intelectual. Algumas limitações a gente tem que aceitar. E vai chegar um limite. Eu vou me dedicar até onde for o limite dela, não o meu. Exatamente. Então, muita coisa eu tenho que aceitar nesse respeito de quem ela é, de até onde ela pode ir. Mas eu tenho que fazer a minha parte de me esforçar e apresentar o mundo para ela. Eu não posso desistir. Então, aceitá-la como filha, eu aceitei, claro, mas ainda assim, alguns anos, eu tive que aceitar internamente assim, o meu emocional, porque se eu aceito minha filha como ela é, o olhar do outro não me incomoda, o preconceito do outro não me incomoda. Porque você tem a segurança de que ela é sua filha. Bom, você lançou o ano passado o livro que a gente mostrou, As Aventuras de uma Criança Downadinha. E aí mostra a rotina da sua filha com 6 anos de idade, né? E o que eu achei legal dessa iniciativa, Alessandra, demais mesmo, é que é um livro infantil. Sim. A gente tem pouca divulgação da síndrome de Down para adultos? Temos, mas para as crianças é quase zero, né? E o seu livro é uma excelente iniciativa porque a tua filha vai conviver com essas crianças, outras crianças com síndrome de Down vão conviver com crianças que não têm a síndrome e elas precisam uma conhecer a realidade da outra. Mas foi assim que nasceu o livro. Essa é a proposta. Sim, o objetivo, quando eu pensei no livro, foi justamente na vivência dela com outras crianças que não têm deficiência, que não têm síndrome de Down. E foi a partir dessa turma, que foi o pré-2, de uma creche que não é especial. E quando os pais vieram até mim me agradecer, porque seus filhos conviveram com a minha filha e tiveram a oportunidade de aprender também a serem solidários, a ter uma amizade, a ter um carinho, porque eles cuidam, né? As crianças também cuidam, né? E foi aí que eu pensei no livro. Eu não pensei no livro para uma família que tem filhos com síndrome de Down. Pensei nas crianças que não têm nenhuma questão, nenhuma deficiência, que olhasse a criança com síndrome de Down como criança. Ou seja, não precisa acontecer dentro da família para que o olhar dessa família, dessa criança, desse pai, dessa mãe, seja aberto assim como o seu foi, né? Mas através do relato de como é o dia a dia de uma criança com síndrome de Down, numa linguagem adaptada para a criança, isso possa se tornar uma realidade. Eu quis, inclusive, que fosse letra de forma, pensando na criança que está lendo, está começando a ler, queria que fosse muito colorido, queria que fosse leve. E é lindíssimo mesmo. Porque eu quero a criança pequena lendo. E ele é simples, porque mostra a Clarice simplesmente vivendo. As aventuras, não é que ela apronta tudo, não. É porque ela vive. E eu conheci, e a gente ainda conhece, infelizmente, famílias que não deixam ou não têm coragem de enfrentar o mundo. Leva à praia, leva ao parquinho, leva ao cinema, leva ao teatro, leva à escola. Tem famílias que ainda têm vergonha, que não conseguem ter essa visão assim natural. É difícil isso. Não é que eu nasci com isso, não. Eu fui desenvolvendo. Foi aprendendo. Eu fui aprendendo. Os terapeutas falavam para mim, ela precisa ser socializada. Só isso. E eles têm toda a razão. No que ela foi socializada, ela se desenvolveu mais. Ela fez amigos, ela viveu e com isso ela é uma criança feliz. Mas isso porque nós investimos nesse social, nessa integração. Ela tem amigos, mas porque eu busquei esses amigos, porque eu ligo, eu chamo lá para casa, eu chamo para festas. A gente... Depende da família. Tem que ter esse... Depende da família. E olha, eu tenho um dado aqui, no Brasil, cerca de 700 bebês recém-nascidos, um vai nascer com síndrome de Down. Além disso, estima-se que 270 mil brasileiros teriam a síndrome de Down.
Os dados são do movimento Down aqui do Brasil. Então, tudo bem, de 700 para 1 não é um número que é tão comum assim, mas não é um número que é tão impossível de acontecer. Não. Né? A síndrome de Down faz parte da vida no mundo, aqui no Brasil, e é muito importante que a gente tenha essa relação, a gente tenha esse material que ajude todo mundo a entender, né, como funciona essa síndrome e como lidar com essa criança que pode ser tratada como alguém normal, né? Não é uma pessoa que veio de outro planeta, não é verdade? A gente recentemente teve uma notícia, inclusive foi muito triste ler a notícia, de uma criança que foi impedida, foi proibida de praticar aulas de natação em São Paulo, porque tinha a síndrome de Down. Então, ela fez a matrícula, quando chegou lá, descobriram que tinha síndrome de Down e aí ela foi impedida de praticar a aula. Histórias como essa têm que terminar. O meu olhar para o mundo, para a pessoa, para a vida, para a doença, para a saúde, é outro hoje. Então, eu trato esse livro dividindo, compartilhando essa história, porque eu vejo como ser humano. Então, que ela seja vista não pela deficiência, mas pela criança que ela é. E no livro, inclusive, que você mostra a rotina dela, então ela faz aula de música, informática, balé, que é uma coisa que ela ama, balé, o balé já disse, teatro, aula de inglês. Então, isso mostra que, gente, ela tem uma rotina normal, uma rotina cotidiana. Lógico, os objetivos alcançados, né, vão ser dentro da realidade da Clarice, não das suas expectativas ou das expectativas da sala de aula, enfim, como a gente estava conversando antes, mas ela tem as atividades dela. Ou do professor, né? E é claro que é tudo adaptado. Ela vai alcançar aquilo que ela conseguir, mas ela vai fazer. E ela vai impressionar, ela vai surpreender a gente a todo instante. O balé, não fui eu que apresentei a ela, foi ela que me apresentou. Você ligava uma música clássica, na verdade foi na creche. Ela assistia do lado de fora da sala, que tinha uma janela, as aulas de balé. Ela passou meses assistindo essas aulas, ficou dançando no pátio, e de tanto ela ficar fazendo isso, a professora me procurou e pediu para que eu a colocasse no balé. Então, foi o oposto, foi ela que mostrou um talento. E até hoje esse balé está nela. Ela ouve uma música clássica, qualquer tipo de música, na verdade, adora dança, mas o balé, você vê graça, você vê delicadeza no movimento dela. Ela é emocionante assistir. É interessante saber que ela é que teve o desejo, né? Foi ela, foi ela. E... Ô, Alessandra, eu só queria te perguntar o seguinte, esse não é o único livro, né? É o primeiro que está lançado, mas você quer lançar uma trilogia, quer lançar uma série. É uma série. São 4, mas tem projetos, né, para mais. Assim, o próximo é o do balé. Então, é uma daunadinha no balé. Também quero... Já está escrito, né? Ele vai ser ilustrado, mas tem o que vai focar na questão da escola, que é outro assunto à parte. A gente fala de uma questão de inclusão social, mas também tem inclusão escolar, que é bem difícil. É uma conversa séria. É uma conversa, é outro programa. É uma coisa que precisa também ser muito adaptada. Então, a gente tem muita história para dividir, né? Ela ensina muita coisa para a gente a todo instante. E estar aqui, por exemplo, falando sobre isso, já é ela ensinando, né? Já é ela levando. Mas foi porque eu consegui superar as minhas dificuldades, as minhas frustrações e vi o quanto ela ama a vida, né? A criança que tem qualquer deficiência, e a gente percebe que tem algumas que são mais difíceis, né, de você lidar. O autismo, por exemplo, ou paralisia cerebral, né? Tem muitas famílias que não sabem o que fazer e se desesperam, né? É buscar ajuda, é enfrentar, é sorrir apesar de difícil, né? Continuar. Então, por mais que seja difícil naquele momento, quando a gente consegue superar, a gente olha para trás e vê, nossa, consegui. Eu tenho certeza que a tua história, junto com a Clarice, pode ser um grande exemplo para outras famílias que estão vivendo a mesma situação, outras famílias que não vivem a mesma situação, mas podem ajudar
né, a sociabilizar, porque você falou que, né, isso é muito importante. Então, muito obrigado por ter Eu que vindo, agradeço. viajado do Rio para São Paulo para conversar com a feliz. gente. Muito obrigado mesmo.